Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar entre produção e proteção: como alinhar cibersegurança OT ao negócio industrial, uma realização da Soul Sigma em parceria com a ABE. Antes de começar o conteúdo, quero aproveitar para contar rapidamente quem somos. A Soul Sigma é uma integradora nacional com mais de 40 anos de história, especialista em cibersegurança e conectividade para ambientes industriais e corporativos. Atuamos ao lado de fabricantes como Fortinet e Cloud, protegendo redes OT e IT de forma integrada ao longo dos anos. Conquistamos cases e certificações que nos colocam entre os principais especialistas em cibersegurança OT do país. E o nosso propósito é simples: fazer tecnologia funcionar com segurança, eficiência e estratégia. E falando em estratégia, já quero deixar aqui um convite especial para vocês. No dia 6 de novembro acontece o Fortinet OT Demo Day, um encontro presencial dedicado aos profissionais da indústria e infraestrutura crítica, com demonstrações ao vivo e muita técnica e trocas de experiências. A Soul Sigma estará presente e pode indicar interessados em participar. Para participar, durante a apresentação, nós deixaremos um QR Code disponível na tela e vocês podem preencher os dados necessários para fazer a inscrição. E agora sim, vamos ao nosso tema central. Hoje a gente vai falar sobre como garantir segurança sem comprometer produtividade, inovação e continuidade operacional. O setor de manufatura tem sido um dos mais atacados do mundo nos últimos 4 anos. E isso reforça que segurança OT não é custo, é pilar de competitividade, ESG e confiança. E para conversar sobre tudo isso, está aqui conosco Tomé Gonçalves Júnior, arquiteto de soluções OT na Soul Sigma e especialista em cibersegurança OT e IoT e engenharia industrial. Tomé é engenheiro eletricista e atua como arquiteto de soluções, com quase 10 anos de experiência em automação e projetos de transformação digital. Ele alia a solidez da engenharia à visão estratégica com conhecimento aprofundado, oriundo das contínuas certificações e atualizações técnicas que realiza. Olá, Tomé, que bom ter você com a gente. Olá, olá, tudo bem? Prazer. Tudo bem. Tomé, enquanto você compartilha a tua tela, eu vou passar os últimos recados para os participantes, combinado? Então, eu gostaria de lembrar a todos que este webinar é gravado, disponibilizado posteriormente no canal do YouTube da ABM, e ele também tem o intuito de ser bem interativo. Então, vocês podem ficar à vontade para mandar as dúvidas de vocês ali no chat dessa transmissão, e nós vamos, durante os blocos de conteúdos que o Tomé for conduzindo, tirando essas dúvidas com vocês. E ao final, abrimos para perguntas. Então, quem quiser também concentrar todas as perguntas no final, fique à vontade. Tomé, agora é contigo. Muito obrigado, Fernanda, pela introdução. Eu acho que esse tema, né, com certeza ele é de extrema importância dado o momento que a gente vive, né? Então, é uma honra aqui, né, um prazer poder trazer um pouquinho aqui sobre a nossa visão acerca do tema, tá? A ideia aqui, tá, pessoal, do nosso webinar é posicionar, né, mostrar como que as áreas, né, e ações de cibersegurança em OT, ela, na verdade, ela pode se tornar estratégica para o negócio, né? Posicionar as ações de forma a tirar um pouco daquela visão, né, que segurança é um custo, que é algo nesse sentido, e posicionar de fato como estratégico para a continuidade do negócio, né? A gente sabe que as empresas da ABM aqui, na sua maioria, são manufaturas, né? Então, a ideia é a gente trazer alguns insights nesse sentido, tá? Bom, falando um pouco sobre a nossa agenda, do que vamos falar aqui. Então, primeiro, os dois primeiros tópicos aqui, né? A gente vai falar um pouquinho mais para trazer contexto, né? Falando o porquê que se fala de cibersegurança em OT, trazer um pouquinho aqui sobre um caso real de um incidente que aconteceu agora, recentemente, e aí, de fato, né, falar sobre alguns insights, alguma estratégia que a gente pode utilizar, né, para posicionar a CyberOT de forma estratégica o negócio, né? Também falar sobre os benefícios de investir em cibersegurança OT, bem como ali no final a gente tratar como que nós aqui da Soul Sigma pode apoiar
e apoia vocês, né, os nossos clientes, nessa jornada de cibersegurança. Beleza? Como a Fernanda comentou, né, a ideia aqui, vocês podem ir lançando aqui no chat as dúvidas, as questões. De tempos em tempos eu faço uma pausa aqui para a gente dar uma olhada, tá? A ideia é que a gente seja bem interativo, tá? Bom, pessoal, então por que falar de cibersegurança em OT? Eu trouxe alguns dados aqui, informações. Esses dados foi divulgado no relatório de inteligência de ameaças da IBM, o X-Force 2025, que traz alguns números aqui bem interessantes. Então, o setor de manufatura, ele é o setor mais atacado pelo quarto ano consecutivo. Isso representa 26% de todos os incidentes aí nos 10 principais setores. Então, isso é o que acaba sendo um reflexo da cadeia de suprimentos, do alto valor agregado, né, da propriedade intelectual. A gente sabe que tem muitas questões que envolvem ali até mesmo espionagem industrial. Então, devido a características do setor, ele acaba sendo um alvo aí de muitos incidentes, tá? E como que os invasores eles entram, segundo o relatório, tá? Então, 29% das invasões são exploração de aplicações públicas. Então, é aquela API, algo que está publicado, né, que está virado para a internet, digamos assim, e acaba sendo mais fácil o pessoal chegar. 21% são contas, né? Eles utilizam credenciais válidas, então eles acabam conseguindo de alguma forma é, ter credenciais válidas, e tendo as credenciais válidas fica muito mais fácil adentrar sem ser percebido. E 21% é através de serviços remotos externos. O ambiente industrial, ainda mais depois da pandemia, ele acabou se tornando muito mais, tendo muito mais necessidade em acessos remotos, seja para o próprio time que está dentro, que cuida das áreas industriais, né, o time de manutenção, engenharia, ou até mesmo terceiros, fabricantes de equipamentos, tá? Então, esses são os principais formatos, vetores, né, os atacantes usam para adentrar o local. E aqui, né, alguns pontos, né, que a gente pode olhar, né, e o relatório traz para a gente, é o que muitas das vezes são falhas de configuração ou autenticação fraca. Então, é aquela senha padrão, aquela senha ainda default do fabricante, e acaba facilitando a forma como os invasores entram. Então, ele sempre vai achar o caminho mais fácil, tá? E aí, após invadir, o que os invasores, os atacantes, eles fazem dentro do ambiente, tá? Então, 16% deles acessam os servidores, né? Eles querem acessar os servidores para tentar, já linkando, né, com o próximo aqui, que também é 16%, que é em relação a implementar algum tipo de ransomware ou malware, né? Tentar achar alguma forma de explorar ali. E 13% eles também acabam entrando e roubando credenciais também, tá? Então, o foco aqui dos invasores também é parar, né, ter alguma interrupção de operação para aplicar uma extorsão financeira através do ransomware. Então, inclusive, né, tivemos recentemente ali um caso ali da Jaguar, né, mais ou menos bem nesse sentido também. Então, normalmente, né, o atacante ele está buscando alguma vantagem financeira ou explorar, né, buscar os dados para poder vender aí no mercado negro. E quais são os principais impactos ao negócio? Então, segundo o relatório, 29% é de fato extorsão, né? Buscando ali algum pagamento de valores para não publicar, para não divulgar dados, tá? 24% representa o roubo de dados, então é justamente aquilo, né, que a gente está falando até mesmo de extorsão, de espionagem industrial, né?
18% eles estão buscando coletas de credenciais, então estão buscando credenciais para acessar outros sistemas ou algum ambiente mais crítico ainda. E 12% acaba tendo aí um impacto de danos à reputação, tá? Gerando inclusive perda de valor, algo do tipo, tá? Então, a consequência direta é perda de produtividade, tendo que parar o ambiente, exposição de dados e riscos de confiança de clientes e investidores. Isso aqui acaba tendo o maior impacto nas empresas que são invadidas. Bom, aqui eu quero trazer um caso real, até o pessoal pode ir colocando no chat aí se tinha visto esse incidente, se já tinha visto algo. Basicamente esse incidente, né? Se já tinha se deparado, feito algum estudo, alguma coisa aqui. Mas o caso que eu quero trazer, ele é bem recente, é de 15 de maio, né? Agora do começo, meio do ano agora. E é o caso da Nucor, a Nucor que é a maior produtora de aço da América do Norte. Então, eles divulgaram, né, que tiveram um incidente de segurança que envolveu um acesso não autorizado de terceiros a determinados sistemas de TI. Então, isso é legal que faz até um link ali com o que a gente levantou, que o relatório, né, trouxe de um cenário global. E, de fato, aqui a gente vê na prática que tem um caso nesse sentido. Então, a empresa ela teve os sistemas afetados. Não menciona se foi diretamente um sistema de automação, um sistema UTI, mas é muito provável tenha alcançado, tá? E a empresa ela acabou ali suspendendo temporariamente algumas operações. Então fecharam algumas plantas, fecharam alguns ambientes e teve ali um impacto bem significativo, tá? No mercado. E aí aqui, né, trazer um pouquinho sobre um estudo aqui sobre esse cyberataque no Core e os impactos, tá? Essas informações aqui vocês podem jogar ali no Google para pegar, ou então ter também ali, buscar, né, aqui através da fonte que a gente deixa disponível para vocês, né? Mas o principal impacto aqui é paralisação da produção. Então ela teve uma interrupção, parou, né, fábricas, parou ambientes de diversas unidades industriais. Isso aí acabou tendo um impacto direto na cadeia produtiva e um risco, né, de continuidade operacional. A gente está falando aqui até mesmo de cumprir, né, com o acordo ali com os clientes, prazo de entrega e tudo mais. Então teve vários impactos nesse sentido, né? Ações imediatas de contenção, então sem uma estratégia bem adequada de cibersegurança, talvez fica difícil você isolar aquele incidente, né, e continuar operando outros ambientes. Então, eles acabaram desligando vários outros sistemas também que potencialmente estavam afetados e implementaram ali medidas ali emergenciais de segurança e isolamento. E aí também teve aqui a questão de resposta, né, investigação e resposta, que é através de contar, né, com especialistas externos para poder ajudar a conduzir na, na, na análise, né, do incidente, e também o envolvimento ali de autoridades federais ali que foram notificadas e participaram do processo também. Então, você vê, né, que chegou até no nível ali de governo, tá? Outro impacto aqui, até trouxe um gráfico para a gente dar uma olhada aqui, é a reação do mercado. Então, está muito linkada àquela questão da reputação da empresa, né, da corporação. Então, elas tiveram ali, segundo aquele site, uma queda, né, de 2% no pregão seguinte ao anúncio. Então, teve uma repercussão entre investidores e parceiros. Então, a gente até nota, né, eu trouxe esse gráfico aqui das ações da Nucor, por exemplo, lá no dia 15/5, ó, a gente nota que logo depois do incidente, teve aqui uma queda até significante, né? Depois a empresa acabou se recuperando, né, com outros fatores também, mas a gente nota que nesse período aqui teve uma queda aqui até brusca, tá? E a incerteza aqui também, né? O último impacto é a incerteza sobre o escopo, né? Ainda não se tem rastreabilidade, não tem confirmação dos dados, da quantidade e os dados que foram roubados, né? E
a empresa ainda continuou apurando aí a extensão e o impacto desse incidente, tá? Pessoal, até agora alguma dúvida? Fernando, o pessoal tá lançando alguma coisa aí? Oi, Tomé, por enquanto ainda não, mas nós já colocamos também alguns links aqui que você colocou como referência para que eles acessassem depois, aqui já disponíveis ativos no chat. Perfeito, então. Então, agora, pessoal, a ideia é trazer um pouquinho, isso aqui é mais para contextualizar e trazer uma visão, né, do mercado, mas a ideia aqui agora é trazer como que a gente, né, trazer alguns insights para vocês de como que a gente pode auxiliar posicionando a cibersegurança, né, de OT como estratégico ao negócio. Então, deixa eu passar aqui. Aqui alguns insights aqui, trouxe um resumo, mas eu vou aprofundar em alguns deles um pouquinho mais aqui, tá? Então, qual que é a principal mensagem, né? Segurança não é um custo, ela é estratégica para a continuidade, reputação, ações de ESG, a própria competitividade da indústria. Então, a gente olhando dessa perspectiva, né, a gente pode enquadrar e auxiliar várias áreas do negócio. Então, por exemplo, né, a gente pegando a área de negócio de operação, produção, como que cibersegurança ela vai ajudar? É muito na questão ali de redução de paradas de máquina, aumento de disponibilidade, garantia de produção, né? Então está muito linkado ao pilar de segurança, confiabilidade e disponibilidade. Questão de eficiência operacional, né? Eu já trabalhei bastante na indústria, sei o quão é importante o KPI de OE, né? Então a gente consegue ajudar através das ações de cibersegurança a reduzir, a melhorar esses KPIs, né? Também reduzir desperdício, perdas de produção, né? E tornar a operação aí um pouquinho mais previsível também olhando para outras áreas do negócio, né? Quando a gente fala de compliance, o próprio ESG, ou meio ambiente, né? Cada empresa tem isso acaba sendo tracionado por uma área diferente, mas normalmente, né, isso aqui está linkado à área de compliance, então a gente tem ali a questão de redução de risco e preocupações da comunidade, então um incidente em uma indústria, por mais que ela não seja um incidente cibernético, a gente pode ser um incidente físico mesmo, né? Que causa um dano ali ao meio ambiente ou à vida das pessoas, a gente pode posicionar a cibersegurança como uma ferramenta que ajuda no controle, auditorias e tudo mais. A questão de redução de riscos, então ajudar a evitar multas, sanções, responsabilização, uma vez que a empresa ela acaba atendendo também algumas normas e regulamentações do mercado, né, ou até mesmo imposta pelos clientes ali para poder fazer, fornecer para eles, né? E aí aqui até mesmo uma questão de redução de custo, né? Uma estratégia de cibersegurança, ela pode ajudar muito na redução de um custo, por exemplo, de um seguro. Então, a gente sabe que existe, né, o seguro cibernético e quando a gente tem ações ali de gestão de risco e vulnerabilidade, por exemplo, você acaba também reduzindo o valor pago por um seguro. Então, tudo isso aqui é só algumas insights, né? Mas são áreas, formatos de como que a gente pode acabar atuando como um apoio, né, às áreas estratégicas, à área de negócio, tá? Falando um pouquinho mais sobre essa área de operação e produção, né? Então, aqui na prática, né, como que a gente consegue ajudar? O OE, né, ele acaba tendo ali três pilares, que é disponibilidade, performance e qualidade. Bom, e olhando do pilar de disponibilidade, como que uma estratégia de cibersegurança pode ajudar? Então, um exemplo aqui, né, na identificação e levantamento de dispositivos desatualizados, né, que acontece com bastante frequência, né, no ambiente. Ô Fer, eu vi aqui que você levantou a mão, você quer falar, trazer alguma coisa aqui? Isso, eu achei interessante a gente fazer essa pausa aqui, porque veio uma pergunta bem relacionada ao tema, Tomé. Tá. Então, seria legal se a gente já fizesse essa abordagem. Bom dia, sou curioso para saber o que poderia ser feito no roubo de dados com esses OEE, já que trabalho diretamente com isso. A pergunta foi do Wagner Nardes dos Santos.
que poderia ser feito com o roubo de dados que poderia impactar o OE? Essa é a Isso, pergunta. exatamente. Olha, o roubo de dados, ele está mais linkado até mesmo a uma espionagem industrial, né? Aqui, quando a gente fala de OE, ele acaba estando mais atrelado à área de negócio de disponibilidade, né? De manter a operação funcionando dentro desses pilares, mas o roubo de dados eu vejo ele muito como algo de roubo de espionagem industrial, mas também que afeta as áreas ali de conformidade, de compliance. Acho que está mais linkado nesse pilar, tá? Outra coisa, outra situação que pode ter, né? Esse roubo de dados pode, dependendo dos dados que são roubados ali, mas pode trazer algum prejuízo ou trazer para venderem fora alguma forma que a pessoa, né, o atacante, ele possa invadir visando parar a fábrica. Então, por exemplo, o pessoal rouba os dados de como que funciona ali uma determinada lógica, algum parâmetro importante, e de alguma forma ele pode usar isso para impactar de forma indireta ali o OE, tá? Acho que respondi, né? Respondeu. Tomé Wagner, caso você tenha alguma dúvida, pode mandar ele novamente no chat e a gente volta nesse tema. Pode Perfeito. seguir também. Obrigada. Bom, então, olhando, né, nessa questão de disponibilidade, como eu estava comentando sobre quando a gente tem uma estratégia de levantar os dispositivos, por exemplo, que é end of life, e ter uma estratégia de substituição ou até mesmo de como que eu vou reagir caso eu preciso fazer a troca dele, isso aí acaba ajudando a evitar paradas ali não programadas, né? A gente sabe que um equipamento ele está fadado ali a qualquer momento ele pode dar um problema, precisa substituir. Se você não tem um plano anterior a fazer essa substituição, acaba sendo um pouco mais difícil, demora um pouco mais restabelecer e isso impacta o nosso OE. E aí o benefício claro aqui, né, que a gente pode posicionar a cibersegurança é na questão do menor tempo de parada, um melhor tempo entre retorno, né? Então, é o tempo para retornar de uma parada também a gente consegue melhorar esse indicador e uma maior continuidade, mais continuidade produtiva aqui também, tá? O outro pilar, um exemplo prático aqui também que eu queria trazer, é como que a gente pode melhorar o OE com a estratégia de segurança, por exemplo, de segmentação das redes, segmentação, organização, ou até mesmo a questão da gente implementar um controle de acesso em determinados segmentos de rede. Isso acaba melhorando o próprio fluxo e a disponibilidade da rede. Então, o tráfego, né, entre um MES, um SCADA ou qualquer outro dispositivo industrial, ele acaba tendo uma menor concorrência com outras áreas, né? Porque normalmente criar e apenas deixar comunicando quem de fato precisa comunicar naquele ambiente. Então evita que um terceiro entre naquela rede e acaba sendo um agente que acaba tendo, por algum motivo, gerando até uma indisponibilidade na rede, porque, sei lá, talvez gera um broadcast ali, algo do tipo. Então, mantendo esses controles, a gente consegue garantir uma performance melhor também dos tempos de paradas e dos ciclos também, tá? E aí o benefício aqui também, né, um melhor tempo de resposta a máquinas paradas e menos paradas consequentemente também, tá? Outro pilar, esse daqui é um pilar que eu acredito que aconteça bastante, eu já tive bastante problema com isso, né, no passado, que é a questão de erro de setup ou alterações indevidas no ambiente, seja numa lógica, seja num parâmetro. Então, a gente consegue, através de uma estratégia de segurança, por exemplo, de monitoramento e detecção ali do que está sendo alterado, garantir uma rastreabilidade em cima dessas alterações
que pode melhorar e trazer mais controle sobre o que está sendo acessado, qual que é criar uma trilha, né, de auditoria e acaba diminuindo aquelas alterações que ninguém sabe quem que alterou, quando que alterou, por que alterou. Então, é uma estratégia que acaba, né, reduzindo o refúgio, reduzindo perdas de desperdício, porque numa estratégia de criar um processo de quando que pode ser alterado, o porquê que foi alterado. Então, um exemplo aqui, né, o técnico de campo, né, a pessoa que às vezes está lá no segundo, no terceiro turno, no fim de semana, ele, para restabelecer a produção, ele precisa fazer uma troca de um parâmetro, ele altera uma lógica ou altera um parâmetro, isso acaba, pode ter um impacto ali na frente em perdas, né? O equipamento, o produto sair fora de um padrão de qualidade e aí acaba não tendo muita rastreabilidade. Então, a estratégia da gente criar processos, criar um fluxo, né, de aprovação de quando que pode alterar, o porquê que pode alterar, ou no mínimo a gente já conseguir gerar uma auditoria, né, porque a gente consiga visualizar isso, acaba reduzindo o nosso pilar de qualidade do OE, tá? Passando aqui uma outra área de negócio, como que a gente pode posicionar cibersegurança através das ações, por exemplo, de ESG. Então, muitas das empresas, elas têm essa preocupação, né? Isso aqui já é uma realidade, questão do ESG, e a gente pode apoiar, né, mantendo o pilar, por exemplo, de ambiente, né? O ESG também ele tem três pilares, que é o social, o ambiental e de governança. E dentro do pilar de ambiente, o ambiental, a gente pode garantir, ajudar, né, a ter operações mais seguras, a reduzir o risco de um acidente ambiental, seja por um vazamento, uma emissão, né, fora do controle, uma contaminação. Então, de novo, né, entra muito naquela linha de possibilitar auditorias no ambiente, tá? Ajuda a evitar falhas também de sistemas críticos, né, de forno, caldeiras, que pode gerar um impacto ecológico. Então, a gente consegue apoiar buscando ali um menor risco ambiental, uma melhor reputação da empresa nesse pilar ambiental, tá? Ainda mais empresas, né, do meio metalúrgico, né, há uma preocupação da sociedade em relação a isso também, tá? Quando a gente fala do pilar social, isso também mostra, né? A gente pode posicionar aqui uma empresa que ela atua com estratégia de cibersegurança em IoT, ela ajuda a proteger vidas ali no chão de fábrica, ajuda a proteger a questão da comunidade vizinha, né? Muitas empresas assim têm ali todo um ecossistema, né, vizinho, que é o próprio pessoal que às vezes acaba trabalhando nas empresas e tudo mais e os próprios colaboradores, tá? Então a gente consegue aumentar a confiança dos colaboradores, reduzir incidentes de segurança do trabalho que podem ocorrer por falhas de OT, né? Então aqui, por exemplo, né, a gente existem, né, equipamentos de controle específico para segurança física, né, de pessoas. Então é aquele controlador, aquele PLC que é específico para segurança. A gente tendo ações, a gente pode evidenciar que a gente está preocupado com isso também, tá? Indo para o próximo pilar, o pilar de governança, como que a gente consegue apoiar? Então, aqui justamente é o ponto onde que as empresas até estão tendo um pouco de dificuldade, né, de posicionar a parte de cibersegurança. Então, implementar, né, a gente consegue implementar ali controles, políticas, responsabilidades bem claras, né, auditorias, por exemplo, ali, quem acessou, quando acessou, o que que fez. Então a gente consegue ajudar nesse quesito de governança, aumentar a confiança, né, dos colaboradores também aqui, reduzindo os incidentes. A gente consegue também contribuir para uma boa governança corporativa através de um menor risco de fraude, de uma troca de um parâmetro devido. A gente consegue posicionar, né, que tem uma estratégia, um processo de alterações e também uma rastreabilidade, tem como a gente auditar tudo isso, tá? E o resultado aqui é que a gente ajuda, né, cibersegurança consegue apoiar para que a empresa
construa uma imagem ali confiável, né, perante aos investidores e mercados, tá bom? Uma outra área que é legal da gente trazer alguns insights é em relação à área de compliance. Então, aqui está atrelado aquela questão que eu comentei, né, de um menor risco legal e atendimento às normas e regulamentações. Desculpa, pessoal. Então, aqui o que a gente consegue apoiar é evitar multas, sanções, responsabilização por falhas de segurança e acidentes industriais, né? Então, novamente, né, a gente consegue apoiar, por exemplo, olhando toda a rastreabilidade, que aquele PLC de segurança talvez não tenha sido alterado, tá? E aí a questão de atendimentos a normas. Então, hoje se fala muito ali da IEC 62443, o próprio NIST, né, tem alguns frameworks, a ISO também. Então, a gente ajuda a manter essa operação habilitada e conforme aí as auditorias. Oi, Fer, vi que você levantou a mão aqui, pode falar. Perfeito. Temos mais duas perguntas aqui. Uma delas é do Regis Oliveira, e ele fez uma consideração importante aqui. Para reduzir o tempo de parada por alteração indevida, acredito que seria melhor adotar um controle de mudança. E junto a isso, teremos uma auditoria e uma possibilidade de retornar com o último backup do dispositivo. Perfeito. Depende, né? Depende o caso, mas sim, é isso mesmo, né? Uma estratégia a própria questão de um processo de alteração, um procedimento, né, de mudança, faz parte de uma estratégia de cibersegurança, né? Evitar essas alterações indevidas e também ter rastreabilidade, né? Que você consiga entender quando que foi alterado, né? Mas ali o que ele comentou em relação a voltar a um backup anterior, né? E aí já está relacionado também à questão de recovery, né? Então também faz parte de segurança também, tá? Porque segurança, né, ela vai estar muito envolvida com a questão do dia a dia da produção, da manutenção, que é manter a máquina, o ambiente, o setor funcionando, tá? Outra. Isso, Tomé, Tem foi mais um? exatamente isso que ele acabou de comentar, exatamente com o que você posicionou. Tomé, não vejo as empresas trabalharem em um plano de disaster recovery. Será que não seria melhor começarmos a trabalhar com a hipótese de quando formos invadidos, ao invés de se formos invadidos? Exatamente. Essa é uma questão que as empresas ela tem dificuldade de criar um plano de disaster recovery, muitas das vezes porque ela não fez ainda um passo anterior. Então, quando a gente está falando ali de uma jornada de cibersegurança, ela tem que entender primeiro quais as vulnerabilidades que está inerente, né? Qual que ter uma visão de funcionamento, de contexto, para que ela consiga entender quais são os riscos para ir para o passo que é atuar no disaster recovery. A gente nota que o mercado ele está muito ainda iniciando, né? A maioria das empresas, existem algumas empresas que ela já está mais avançada, mas muitas empresas elas ainda não estão fazendo essa questão desse passo anterior, de entender, ter visibilidade, né? A gente fala que não tem como a gente proteger o que a gente não consegue ver, né? Então, e um passo anterior também é isso, é entender a questão de governança, né? Como que eu vou criar os processos, a estratégia, né? Então, perfeito o comentário aí, tá? Posso Nós prosseguir? temos mais uma dúvida do Alan, mas eu vou colocar lá no final junto com a dúvida que veio no chat anterior também do Adalberto, que daí a gente já faz um overview geral, tá bom? Perfeito, então. Bom, então olhando aqui a área de compliance, né? Como que a gente ajuda a área de compliance. Então, como eu comentei até anteriormente, é garantir uma conformidade com leis e normas. Existem alguns setores que já está tendo regulamentações a nível de um exemplo aqui, né? O próprio setor de energia, né?
das subestações, existe uma norma, uma regulamentação lá junto ao ONS, que eles precisam estar de acordo, mas a gente consegue ajudar aqui a reduzir aqui o risco legal, validar contratos, atender auditorias. Então, um exemplo aqui, né, existe uma certificação das montadoras, que é a TISAX. Se não me engano, é TISAX o nome dessa certificação, que ela exige dos seus fornecedores aquela certificação. Então, a gente consegue atrelar e dentro das ações que a gente tem de cibersegurança, apoiar, tirar e manter esse tipo de certificação. Né? As próprias certificações ali de ISO que eu acredito que no futuro vai acabar acontecendo, que é a questão da IEC 62443, né? Vai acabar se tornando lá na frente um requisito, né, das empresas ela precisam estar compliance com essa norma para poder fornecer ali para algum determinado cliente ou segmento, né? E aí a gente acaba contribuindo nas conformidades de auditorias e habilidade das empresas para essas novas certificações, tá? Então, o resultado aqui é uma imagem de uma empresa mais responsável perante a lei, aos órgãos de regulamentação e uma transparência com os clientes e fornecedores. Tá? Tudo isso aqui demonstra que a empresa está preocupada com isso, tá? E aí agora, né, esse aqui são alguns insights, né, de como que a gente pode posicionar, não, porque isso acaba sendo uma dificuldade, né? A gente sabe que precisa proteger, mas a gente precisa também levar a mensagem, né, nas áreas mais altas de administração da empresa. E aí aqui a ideia é a gente trazer esses insights, né, trazer algumas informações que pode auxiliar, às vezes, a alavancar ou a tracionar ações aí de cibersegurança, tá? Próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre benefícios de investir em Cyber OT, tá? Eu trouxe esse desenho, essa imagem, né, que traz aqui a indústria 4.0. A gente sabe que a indústria 4.0 ela tem vários pilares, né? E muitos dos projetos acabam não conseguindo ser tracionados porque você não está atendendo um pilar anterior, que é um pilar e é estratégico, que é o de cibersegurança, tá? Então, por exemplo, né, dentro dos pilares de indústria 4.0, a gente fala de manufatura aditiva, a gente fala de nuvem, fala de internet industrial, Big Data e Analytics, que melhora e muito, né? Tem muitos projetos que você colocando um analytics ou levando essa informação para ser tratada de uma forma melhor, você consegue melhorar a competitividade, questão de robôs autônomos, tá? Então, esses são os pilares, né? A integração de sistemas também, né? Entre sistemas de TI, sistemas de OT. Tudo isso aqui ele é muito bonito, ele é muito bom, mas ele não vai funcionar se você não tem um pilar sólido de cibersegurança. Tá? Então, a mensagem aqui é o seguinte, né, que a indústria 4.0 só existe com segurança 4.0. Então, para a gente conseguir, às vezes, tracionar aqueles projetos que, às vezes, está sendo barrado por alguma questão, que quando a gente vai ver é uma questão de cibersegurança, acaba sendo importante, né, a gente posicionar e mostrar, olha, dentro da indústria 4.0, cibersegurança ele vai me trazer um benefício. Eu vou conseguir caminhar, andar com os projetos. Tá? E aí eu queria trazer também aqui para vocês uma visão, né, da pirâmide de automação versus uma arquitetura mais centralizada. Então, essa imagem aqui, né, da pirâmide, ela é uma imagem mais conservadora, digamos assim, né, onde a gente vê os sistemas, né, cada um no seu ambiente, então, de TI até chegar lá embaixo, nos sensores e atuadores e tudo mais, né. Isso aqui é muito baseado ali no modelo Purdue, a própria ISA, né, trouxe, mas com o advento da indústria 4.0, talvez valha a pena, isso aqui é uma provocação que eu quero trazer, né, para vocês também, vale a pena talvez olhar de um formato, de uma forma diferente, uma arquitetura diferente, mais voltada para a indústria 4.0. Então, existe, né, uma arquitetura que está sendo adotada, eu não sei até o pessoal se já tinha visto, se tem alguém adotando ou falando disso por aí, por favor, coloquem aí, né, no chat.
que é em relação a essa arquitetura que a gente fala de Unified Namespace. Né? Aqui a gente vai ver, por exemplo, um ambiente, um hub, um centralizador, onde eu publico e eu posso buscar informações aqui para fazer essa troca de informação entre os vários agentes aqui de uma indústria. Então, eu tenho gateways de IoT, eu tenho terceiros, eu tenho sistema SCADA, MES, que pode estar aqui publicando ou buscando informação lá de um atuador, de um sensor, então posso buscar aquele parâmetro de um inversor de frequência, da corrente dele, né? Então, é mais uma provocação no sentido assim, né? A gente sabe que alguns ambientes estão fazendo esse tipo de movimento, tá? E a gente também tem ali a questão de como que a gente vai proteger tudo isso, tá? Então, é uma arquitetura que eu acho interessante, tá? Para a gente ir olhando, porque ela ajuda a tornar um pouco mais escalável esse slide anterior que eu comentei, que é em relação à indústria 4.0. Beleza? Pessoal, e aí, como que nós aqui, a ideia aqui, a gente já está caminhando para o final. O Eifer, tem alguma pergunta aí que você quer comentar? Tudo eu acho que essa pergunta aqui é bem legal, porque vai muito ao encontro do que você trouxe agora. A indústria 4.0 só existe com segurança 4.0. E a gente fala muito sobre o avanço da tecnologia, mas acabamos, às vezes, deixando de lado um pouco o assunto pessoas, né? Quanto é importante formar pessoas e elas estarem preparadas também para esses desafios. Ainda mais agora em outubro, que nós estamos no período de conscientização em cibersegurança. E a pergunta do Alan vem exatamente nesse sentido. Eu vou fazer agora a consideração aqui dele, tá? Considerando que em ambientes industriais conectados o risco não vem só de fora, mas também de dentro, de usuários sem noção dos riscos ou até com conhecimento técnico suficiente para causar incidentes, quais estratégias de cibersegurança você recomenda para equilibrar a restrição e o ensino? Como aplicar políticas que reforcem segurança e boas práticas sem centralizar demais o controle e gerar gargalos operacionais nas APIs e sistemas OEE. Perfeito, muito bom o comentário do Alan. O que a gente recomenda, né? É o que a própria, muitas das normas acaba recomendando. Então, a gente tem que atuar numa estratégia de segmentar o ambiente, garantir que quem esteja acessando aquele determinado segmento de rede realmente está acessando porque realmente precisa e que ele tenha autorização para acessar. Então, por exemplo, né, depende muito do contexto da indústria, mas você pode trabalhar numa estratégia assim de quem vai acessar um determinado rede ou dispositivo tenha que fazer um fluxo através da rede, utilizando alguma solução, uma ferramenta que vai garantir que ele precise passar por aprovações, então é mais relacionado ao controle desse acesso, tá? E aplicar, por exemplo, aqui ações de controle por exemplo, implementar NAC, né, de controle de acesso à rede. Por quê? É exatamente nesse ponto que o Alan comentou. No chão de fábrica, o ambiente é muito grande, tem terceiros, tem os próprios operadores, tem o time de manutenção, operação, e tem dispositivos que às vezes está ali, uma IHM que está com uma porta, com a porta ali do painel que alguém consegue facilmente abrir e acessar e espetar um equipamento ali. Então você precisa garantir que quem esteja acessando ali de fato é quem precisa estar acessando, né? É fácil a pessoa ir lá implementar, espetar um pendrive ou algo do tipo, então é mais nesse sentido de você, e ainda mais quando a gente fala, né, de comportamento da rede industrial. Ele acaba sendo um pouco diferente do comportamento de uma TI, né? É mais certinho ali, é o equipamento, é o MES que tem que conversar com o SCADA e ali, aquele PLC, ele conversa com os PLCs que faz parte da rede dele e tal. Então, eu vejo muito nesse sentido, sabe? De olhar nessa perspectiva de garantir, né, usar da tecnologia e de políticas ali de controle de acesso à rede ou quem vai acessar, para que a gente consiga blindar esse tipo de risco, tá? Beleza? Respondido aí, Alan? Obrigada, Tomé. Alan, caso precise, pode mandar ali no chat.
Temos mais algumas perguntas, mas eu vou concentrá-las todas no final, porque a gente tem poucos slides agora no encerramento, e daí a Isso, gente já abre para as perguntas direto, tá bom? perfeito. Bom, e aí aqui, né, eu quero trazer a visão de como que nós aqui da Soul Sigma, como que a gente ajuda, né, nossos clientes, como que a gente pode ajudar vocês também com relação à jornada de cibersegurança OT. Então, independente ali, como eu comentei, existem empresas que estão em determinado passo da jornada, né? Algumas ali avançadas, mas a maioria ainda está iniciando essa jornada de CyberOT. E aí a nossa missão, né? A gente divide aqui as empresas de acordo com os níveis. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma empresa que está no nível 1, ela está iniciando a jornada. Então, como que a gente apoia? A gente apoia com o início, trazer visibilidade, entender os fundamentos de cibersegurança, e aí envolve também até a questão dos treinamentos e tal, né? Linkando com a pergunta do Alan, tá? Então, qual que é o perfil dessa empresa? São empresas ali com baixa maturidade ou sem estrutura de cibersegurança OT. É aquela empresa que ela está com dificuldade de avançar projetos ali de cyber OT, porque às vezes ela não tem nenhuma estrutura, não tem pessoas que estão olhando, ela não tem às vezes nenhum budget dedicado para isso, tá? Ela está ali sabe que tem uma preocupação, mas tá difícil, né? Porque ainda não tem essa estrutura. E aí, como que a gente ajuda, tá? A gente ajuda ali trazendo diagnóstico de risco, inventário dos ativos, já para começar a trazer essa visibilidade, para que seja levado isso, né, para o onboard, para o pessoal que vai acabar tendo que decidir, né, qual que é o caminho ali que vai seguir. A gente faz a questão de identificação de vulnerabilidades, priorização das ações. Então, normalmente tem um monte de coisa para fazer, e aí a gente tem que olhar as prioridades, né? Então, qual que é a ação que eu tenho que vai ser mais eficaz aqui para eu reduzir o meu risco daquela vulnerabilidade ser explorada? A gente ajuda, né, na criação ali de um plano de governança OT, através de aplicação, né, de quais são ali os primeiros controles, algum framework, a gente gosta também de levar bastante o framework do próprio niche, né, porque muitas das empresas ela já tem isso na área de TI, ela está olhando um framework, então, do próprio niche, aí acaba sendo mais fácil você também estender para o NIST, os controles o framework próprio de OT, né? O NIST ele tem um guide aí específico para esse ambiente e ele acaba linkando. Inclusive, a gente gosta muito porque ele linka muito com a própria norma lá da IEC 62443. E aí o resultado aqui é a gente ter aí mais clareza de risco e os primeiros passos concretos aí para proteger o ambiente, tá? Empresas de um segundo nível, ela já é uma empresa que ela já tem uma estrutura mais integrada, ela já tem ali uma integração um pouquinho melhor entre TI e OT, talvez aqui ela já tenha uma questão de uma segmentação, um firewall de OT, algo do tipo, né? E aí são empresas com controles básicos, mas necessita de uma integração melhor, tá? Então, como que a gente ajuda? Através de uma estratégia de segmentação das redes, fortalecer, né, os acessos remotos e autenticação segura. Esse aqui é um ponto que eu falo, né? A gente não tem que evitar o acesso o remoto do ambiente de automação. A gente tem que garantir e dar um caminho para as pessoas que estão cuidando, né, para os times que estão cuidando, para que façam isso com segurança. Tá? A integração de ferramentas e políticas corporativas, então a gente ajuda nesse contexto e a definição ali de indicadores de desempenho e segurança, tá? Então é para já ir começando a acompanhar ali alguns KPIs de segurança. No nível 3, né, empresas que já têm uma maturidade alta, então ela já tem uma governança avançada ali com a operação de OT e IT já, ela já é mais madura, né, ela já possui políticas, já possui processos já bem estabelecidos. E aí como que a gente ajuda? A gente ajuda através de um SOC, o nosso SOC ele trabalha de forma híbrida, né? Você pode ter um SOC híbrido de OT e de IT, porque muitas das empresas elas estão quem está sendo responsável pela segurança OT
está sendo o time de segurança da informação mesmo. Então, algumas empresas têm procurado nesse sentido, tá? Mas nada impede que a gente também consegue atuar num SOC específico. Ah, eu quero um SOC só de OT, né? Então, a gente tem essas questões. A gente ajuda na questão de indicadores de risco e de performance também, tá? A construir, né, e a tá trazendo, a tá monitorando esses KPIs também para estar melhorando o ambiente, né? Segurança a gente nunca vai estar 100% seguro, né? A gente sempre vai ter ali uma ação que a gente pode melhorar, né? Dentro, lógico, né, da questão de risco e benefício ali. A gente ajuda na questão de relatórios customizados, tá? Recomendações de melhoria e os planos de recuperação de OT. Daí aqui começa a entrar até na pergunta de alguém aí, eu não lembro exatamente o nome, né, Fer? Mas a pessoa comentou sobre a questão de disaster recovery, tá? A gente já começa no nosso entendimento, né, empresas que já estão mais maduras, ela já tem toda aquela base, né, anterior para conseguir criar, né, esses planos de recuperação e também de análise de causa raiz ali, de incidentes, tá? E aí a gente ajuda por último aqui na aderência, né, de frameworks, como eu comentei, a gente usa, né, na nossa estratégia aqui bastante também o NIST, a própria ISO, né, a IEC 62444, a 62443 também, tá? Pessoal, isso aqui era o que a gente queria passar, tá? Mais trazer alguns insights, né? Fica aqui, a gente tem uns minutinhos para as perguntas, né? Eu não sei como que tá o horário aqui. A gente tem uns minutinhos para as perguntas. Eu falei bastante aqui, mas a ideia é a gente pode interagir, trocar uma ideia aqui também, tá? Vou deixar na tela aqui os meus contatos, tá? Então, o pessoal quiser pode entrar em contato com a gente, né, também, para a gente estar falando um pouquinho mais aí e ajudar vocês aí, né, nessa estratégia de cibersegurança OT. Acho que é isso da minha parte, Fer. Perfeito, Tomé, muito obrigada. Muito importante essas informações. E temos aqui 5 perguntas que eu selecionei e deixei aqui para o final. A primeira delas é do Adalberto Rezende, da revista Máquinas e Metais. São 3 perguntas na mesma só, então eu vou fazer as 3 juntas para você e qualquer coisa eu retomo, tá? Uhum. Como se proteger de cyberataques no que se refere a serviços remotos? Essa é a primeira pergunta. Tá. Depois, como estabelecer uma proteção da sua empresa e alinhá-la com a proteção cibernética do cliente? E a última pergunta, e se o cliente não possuir um sistema de proteção cibernética? Tá, vamos lá. Primeiro, né, como que eu garanto a segurança dos acessos remotos? É isso, né? Isso, como se proteger de cyberataques no que se refere a serviços remotos? Tá. É aquilo que eu comentei anteriormente, né? A gente não pode negar o acesso remoto ou fazer isso de qualquer forma. É através de uma política. Então, você ter um processo e uma política bem estabelecida de acesso remoto. E aí você também necessita contar com o uso da tecnologia para você conseguir garantir que está sendo seguido essas políticas. Então, um exemplo prático aqui, tá? É através da criação de IDMZs, por exemplo, né? A utilização de soluções específicas que garantam e eu consiga monitorar o que a pessoa está acessando, que ela precise passar por um fluxo de aprovação. Então, nesse sentido, tá? Essa questão do acesso remoto. E aí a segunda pergunta era como que eu não lembro a segunda, Fer. Como estabelecer uma proteção, como estabelecer uma proteção da sua empresa e alinhá-la com a proteção cibernética do cliente? Isso aí eu vejo que vai ser muito utilizado o próprio framework assim de mercado. O pessoal está indo muito para a linha de ter uma arquitetura de zonas e conduítes que está linkado à norma da IEC 62443. Então, numa estratégia, né, você ter as zonas ali, você controla o que, que entra, o que, que sai daquela zona, e aí você ter uma IDMZ que vai fazer uma interface com o ambiente externo. E esse ambiente externo pode ser TI ou pode ser a própria internet, tá? Alguém acessando remotamente, né? E aí elencado junto com a primeira resposta também, tá? E a terceira é
A terceira, ela foca em: e se o cliente não possuir um sistema de proteção cibernética? Aí é crítico, né? Se o cliente ele não possui algumas coisas são mínimas, né? E a gente precisa, até mesmo a gente que está aí no dia a dia, a gente precisa colocar isso, explicar isso para o cliente, né? Tem que ter, né, ali um mínimo é um firewall, né? No mínimo ter um firewall para você começar a ter algum certo controle ali. Mas se o cliente não tem, eu acho que a gente precisa, né, levar essa mensagem para ele, né? Inclusive é algo até interessante, né? Pelo que eu entendi, a empresa ela é um fabricante de máquinas, algo do tipo. Então, até mesmo você, né, implementar na tua estratégia, né, do que você está entregando para o teu cliente, você pode agregar algo a mais, entregando para ele, por exemplo, tô te entregando aqui, mas a gente já segue uma norma, um padrão de segurança, então agrega até mais valor também para o negócio, tá? Não sei se é mais ou menos nesse sentido que ele queria, mas eu acho que Eu é isso aí. acredito que sim, porque tem uma outra pergunta dele aqui que é bem complementar, então eu já vou pular para essa pergunta que eu acho que já fecha todo esse escopo. A outra pergunta é: como começar a implementar sistemas de cibersegurança? Quais são os primeiros passos? E como as pequenas indústrias do setor metal mecânico podem iniciar a segurança cibernética? Então, são perguntas que se complementam, né? Uhum. Você precisa começar, para começar, você precisa começar a levantar os teus riscos. E aí, quando a gente está falando em começar a levantar os seus riscos, é aquele passo que eu comentei anteriormente, que é em relação à visibilidade. Então você precisa levantar quais são os seus equipamentos, você precisa levantar quais vulnerabilidades esses equipamentos têm, para que daí você vai avançando na jornada em relação a, puxa, agora para proteger isso aqui eu posso ir numa estratégia aqui de segmentar a minha rede, aí aplicar uma política de um firewall, algo do tipo. Então a nossa visão é assim, você precisa ir nesse passo de começar a levantar o que está debaixo do tapete aí, tá? Porque normalmente, né, no dia a dia a gente vê que os clientes eles sabem que tem que proteger, mas eles não conseguem ver o que é, ver o tamanho então do risco, sabe? Então, é nesse sentido, começaria por aí, tá? E aí também começar ali a olhar algumas, algumas estratégias de políticas, boas práticas que eu posso aplicar, e visando assim muito a questão de estruturação. Talvez você aproveitar uma estrutura e até mesmo o conhecimento do time de cibersegurança que está fazendo isso para a área de TI, criar ali uma equipe, né, multidisciplinar, onde que vai trocando informações para que um vai ajudando o outro a levantar essa questão da visibilidade, tá? Perfeito. Adalberto, caso você tenha mais alguma dúvida, pode mandar aqui no chat e eu vou partir para a próxima pergunta, que é do Alan Vicente Martins. Na sua experiência com cibersegurança industrial e integração de dados via API, quais são as melhores práticas para evitar ataques que exploram dispositivos IoT ou sensores conectados na rede, como o caso famoso do ataque via sensor de aquário, e garantir que as APIs permaneçam seguras mesmo em ambientes industriais conectados? Boa, justamente essa questão dessas publicações, né, as APIs, elas têm que estar num ambiente que eu consiga controlar o fluxo de comunicação. E aí a gente começa a olhar estratégias do próprio firewall, né, colocar isso dentro de uma IDMZ que eu controle o fluxo por onde que está saindo isso, e também a gente pode utilizar de próprias soluções como o AF, algo do tipo que vai ajudar também a você a ter um pouquinho mais de controle, né? Acho que a palavra certa seria isso, né? Você precisa ter bem estabelecido um fluxo por onde que ocorre essa interação. Então, a própria norma lá, ela atribui, ela traz isso, né? Que é a questão de uma EDMZ, né? Que você, tudo que vai passar tem que passar por ali, não pode passar por fora, tá? Então,
Eu vejo muito nesse sentido. E aí existem algumas soluções, né, até que ela consegue fazer um controle da aplicação a nível ali de secar no protocolo e olhar ali o que está sendo passado para que você não tenha uma API dessa que está comunicando e passa junto ali um malware ou algo do tipo, tá? Mais uma, Fer? Perfeito, Tomé, obrigada. Temos mais uma sim, que é do Marlon. Do ponto de vista de infraestruturas de rede e firewall, elas podem ser compartilhadas para a rede IT e OT. Há riscos nesse compartilhamento? Olha, o ideal é que não seja compartilhado, mas existem algumas estratégias que podem ajudar, ainda mais se você está com dificuldade de avançar, né, de mostrar que precisa criar essa separação, né? Mas existem algumas estratégias que você pode compartilhar, sim, né? Inclusive criar domínios, né? Um exemplo, você pode usar um firewall um domínio de TI, um domínio de OT, mas a caixa é uma única. E aí, nesse sentido, qual que é o risco também, né? Se eu paro o TI, acabo parando o OT também. Então, tem que colocar tudo isso na balança ali, tá? Mas é possível, sim. Mas tem que estudar o caso ali para ver se faz sentido, sabe? Marlon, se quiser detalhar alguma informação aqui para me ajudar melhor, você fica à disposição, tá bom? A gente pode, que às vezes também, dependendo, a gente pode fazer ali, né? Vocês podem buscar a gente aqui para a gente entender um pouquinho melhor o caso específico de vocês, né? E acaba facilitando ali para a gente ajudar vocês a pensar nessa estratégia também, tá? Tá. Temos uma dúvida também do Regis Oliveira. Uma grande barreira para a implementação de cibersegurança são os valores e investimentos. Até porque muitos colaboradores gerentes e diretores têm dificuldade de assimilar os riscos. Seria viável começar com software livre e apresentar o risco à diretoria e depois melhorar com os softwares proprietários? No conceito, primeiro você começa, depois você melhora? Aí ele colocou um asterisco, né? Lembrando, para iniciar, precisamos de uma política de segurança aprovada pela empresa. Uhum. Esse é um ponto, né, que a gente nota. Existe muita resistência das áreas ali de gerência, nível, né, de gerência, nível de diretoria, em investir, né? E eu acho que vai muito na linha do que eu tentei trazer aqui para vocês, que é como que a gente tem que levar a mensagem, né? Talvez eles estão olhando o custo, mas a gente tem que, de alguma forma, buscar apresentar ali o benefício para que tenha um retorno desse investimento, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto, sabe, que a gente tem que talvez não adianta a gente chegar lá para ele, ó, você tem tudo isso aqui de risco, você tá, né? Você tem todas essas vulnerabilidades, até porque ele vai olhar e vai falar, nossa, eu vou gastar uma grana, né, para para corrigir tudo isso. Então, o que eu recomendo, né? O primeiro passo tem que sair, né? De alguma forma, ter um início de um budget inicial ali, que você consiga ir mostrando isso, e ao longo do tempo você consiga ir mostrando, né, que está tendo retorno para a diretoria e eles vão acabar ficando mais confiáveis ali, para confiantes, né? Para estar investindo, né? Eles não vão enxergar, puxa. Eu estou colocando um dinheiro aqui, mas não estou vendo o retorno, né? Eu acho que é bem isso, né? Sabe? Posicionar como estratégico mesmo, tá? E aí você tem que começar de alguma forma. Talvez você precisa começar levantando, fazendo um assessment, usando algum tipo de ferramenta que você consiga levantar uma ou outra informação. É, até mesmo em nível de arquitetura tal, mas mostrando o impacto, né, daquilo ali ser explorado. Acho que é nesse sentido, tá? Beleza? Acho que respondi, né, Regis? Beleza. Nós temos uma pergunta e uma consideração da Juliane Carreira Marim.
e eu vou fazer elas juntas, tá bom? Como você enxerga a jornada de cibersegurança OT dentro da transição para a indústria 4.0? O investimento necessário para estruturar os três níveis é realmente tão elevado ou o desafio maior está na integração e no alinhamento estratégico para chegar à indústria 5.0? Aí ela colocou uma reflexão sobre isso. Fiquei pensando aqui, na jornada de cibersegurança OT, o custo alto está nos equipamentos ou na mudança de mentalidade para sustentar os três níveis até a indústria 5.0? Às vezes o investimento mais complexo é cultural, não financeiro, não é? Perfeito, é bem em linha até do que eu comentei, né? A gente precisa divulgar mais a cultura de cibersegurança, né? E levar essa mensagem aos níveis mais altos dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, né? A um nível de diretoria, a um nível de decisor, né? E realmente, né, a dificuldade está na integração mesmo entre as áreas ali, e a gente nota que às vezes os times estão muito sobrecarregados, né? Os times lá que tá cuidando da parte de segurança e de infraestrutura de TI, eles estão sobrecarregados, cada vez mais enxuto, né, esses ambientes. E do mesmo lado, isso acontece também do lado de automação, né? Eu trabalhei bastante ali com alguns projetos que era voltado nessa linha, né, de transformação digital e de indústria 4.0, e a dificuldade era porque às vezes tinha muitas ações, muitos projetos parados, que você não conseguia tracionar porque ainda não tinha ali o pavimento, né, necessário para conseguir fazer andar. Mas, de novo, acho que vai bem na linha da gente mostrar o valor de segurança, não como um custo, mas como algo estratégico, né? Ela falou, comentou de indústria 4.0, vai ali, a gente sabe que não vai conseguir chegar nem no mínimo possível ali, sem uma arquitetura adequada, sem um ambiente de rede, de comunicação e de troca de dados entre as áreas, várias áreas diferentes, de forma segura, tá? Perfeito. Aqui nós temos uma pergunta do Eduardo, falando sobre o assessment pode ajudar na jornada? E a Juliane trouxe uma consideração dela também junto com essa pergunta do Eduardo. Achei interessante essa pergunta. Assessment pode ajudar na jornada? Porém, penso assim, um assessment bem conduzido pode realmente direcionar a jogada de cibersegurança OT e otimizar os investimentos rumo à indústria 4.0, preparando o terreno para uma transição mais inteligente à indústria 5.0. Tá, vamos lá. A pergunta, a questão do assessment, né? Com certeza, né? Você precisa iniciar fazendo uma avaliação, né? Uma avaliação inicial. Então, um assessment ele pode ajudar, sim, tá? Você pode repetir, Fer, aqui que eu acho que eu perdi a. O Moraes colocou que um assessment perguntou se um assessment pode ajudar na jornada. E a Isso. Juliane, em cima dessa consideração, fez a seguinte pergunta. Um assessment bem conduzido pode realmente direcionar a jornada de cibersegurança OT e otimizar os investimentos rumo à indústria 4.0, preparando o terreno para uma transição mais inteligente à indústria 5.0? Pode sim, porque você vai iniciar ali mostrando, né, os problemas e o que você vai ter de benefícios corrigindo ele. E ele vai muito em linha da gente, o formato, né, que a gente demonstra e leva o valor para a gerência, para o gestor, para a diretoria. É válido sim, mas assim, lembrando também, né, o assessment não adianta eu ir fazer uma vez lá e pronto, né? Daqui 3 anos eu vou lá e faço outro. A gente tem uma visão um pouco também aqui diferente, que a gente gosta de levar essas avaliações num formato mais contínuo. Então, é de tempos em tempos, de área em área, dentro de um cronograma, né? De um período, e aí você ir avançando, né? Não adianta, às vezes eu não vou conseguir um único assessment levantar
tudo e posicionar tudo. E aí você vai ter que ir priorizando. Então, talvez começar por um ambiente menor, um ambiente mais crítico, faça sentido. E aí, com certeza, né? O resultado do assessment tem que ser, né? Demonstrar o que que eu preciso fazer para mitigar aquilo ali, para que eu avance, para que eu aumente a minha maturidade de segurança e, consequentemente, eu consiga ali, criar esse pavimento, né, para a indústria 4.0 e assim por diante. Perfeito. Nós temos também uma conversa acontecendo ali no chat, Ah, Tomé, é? referente, isso, é referente à questão de como defender a importância do investimento em cibersegurança OT, o custo que essa iniciativa tem versus o custo de uma parada, né? Então, como que a gente pode fazer cálculos do custo de uma parada de produção por conta de uma brecha e como mostrar que isso precisa ser uma atuação de prevenção. Você pode retomar um pouquinho esse tópico também, por gentileza? Claro. Olha, existem N empresas diferentes com um faturamento diferente e normalmente o pessoal já sabe quanto que custa uma hora parada, né? Seja de uma planta inteira, seja de um setor, ou seja de um setor que é gargalo para outros setores. Então, a minha estratégia, né, que eu normalmente eu passo com os clientes é o quê? Vamos mapear, vamos inventariar não apenas o dispositivo, mas vamos fazer ali o levantamento de um inventário do processo. Vamos olhar os processos, as áreas, entender, colocando, né, dando nome ali aos bois, colocando exatamente os setores para que a gente consiga entender e traduzir, porque o gestor ele sabe quanto que custa o tempo de um alto forno parado, ele sabe quanto que custa o tempo de um equipamento, de uma linha de produção parada ali, e aí você levar, né, os riscos que ele está atuando hoje ajuda de forma muito fácil a demonstrar esse retorno do investimento, né? A gente tem que aplicar uma estratégia de demonstrar o ROI, né, o retorno sobre o investimento, porque, na minha visão, segurança ela não é um custo, né? E aproveitar, né, essas ações para sanar problemas que já existem e que são internos, que não são necessariamente um risco de um ataque de alguém vindo de fora, mas um risco de um problema interno que possa ter ali um insider ali, né, que pode estar atuando, ou até mesmo aqueles problemas que acontecem no dia a dia ali de ações de trocas, né, mudanças não autorizadas, algo do tipo, e até mesmo a questão de performance. A gente consegue demonstrar, né, e isso a gente consegue demonstrar ao longo do tempo, porque até por isso que eu comentei, né, que o assessment estático, que eu vou lá uma única vez e eu faço aquela avaliação e passo para ele uma lista de coisas que ele tem que fazer, se torna difícil dele entender. Agora, quando eu tenho um método de avaliação contínua, onde que eu estou daqui, sei lá, 2, 3 meses, que ele teve algum problema, que ele nem estava esperando que ia ter, e a gente mostra que a gente conseguiu detectar, que a gente conseguiu mostrar, ajudar no detalhamento de uma análise de causa raiz, evitando, buscando que isso não aconteça no futuro, né? Isso aí já acaba demonstrando, né? Ele já vai facilmente fazer ali a conta, né? Puxa, 2 horas parada me custa aqui 1 milhão de reais e então acaba que as soluções, as ferramentas, né? O investimento acaba sendo fácil de demonstrar, né, o valor. Excelente, Tomé. Encerramos as perguntas. Eu gostaria de te agradecer por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Até nós que estamos aqui no dia a dia contigo hoje aprendemos mais um pouco. E também agradecer a todos os participantes do webinar que ficaram aqui conosco durante todo esse tempo, interagiram de forma muito engajada, né? E todos em busca de melhorias para os seus ambientes. Então, quem quiser continuar essa conversa aqui conosco, a Daphne vai colocar
o nosso canal direto do WhatsApp para que vocês possam mandar mensagens, tirar mais dúvidas. Nosso time vai atender essas mensagens e compartilhar com o Tomé. Vocês também podem falar diretamente com ele pelos contatos que ele compartilhou. E para encerrar, eu gostaria de pedir para que vocês participem da pesquisa de satisfação que a BM envia para vocês após a realização do webinar e também informar que quem quiser rever esse conteúdo, ele ficará disponível no canal da BM no YouTube. Muito obrigada pela presença de todos vocês e um ótimo encontro. Beleza, muito obrigado aí, pessoal, pela oportunidade, tá?